Olá, galerinha! Aula de hoje, Revolução Russa. Uma retomada antes. Primeira Guerra Mundial, conflito que envolveu os países praticamente do mundo todo. E em 1917, a Rússia resolve deixar de lado a guerra para resolver os conflitos internos dentro do seu próprio país. A Rússia, que lutava na Primeira Guerra do lado da Tríplice Entente. Então, o que vai acontecer na Revolução Russa? Semelhante a 1789, Revolução Francesa. Então, como que era a Rússia nesse período? Maior país do mundo, país completamente agrário, país atrasado, país rural, um país de grande agricultura, um país que era movido à agricultura, um país que tinha grande miséria, grande desemprego, uma situação precária muito grande. E mandava na Rússia, nesse período, o czar Nicolau II. E esse czar Nicolau II, que era o rei, que era o monarca, e a Rússia era uma monarquia absolutista, esse homem dava privilégios apenas para uma parte da nobreza. Mas quase toda a parte dos trabalhadores eram prejudicados com a forma de governo do Nicolau II. Então o czar, ele não dava privilégios para os trabalhadores. E uma série de revoltas e de insatisfação popular contra ele vinha acontecendo nesse período do século XX, do final do século XIX. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Em 1904 vai acontecer a Guerra Russo-Japonesa, um conflito armado em que os japoneses detonaram os soldados soviéticos e eles voltam arrasados para a Rússia. Era uma região onde eles queriam pegar minérios, queriam pegar matéria-prima, mas os soldados japoneses, que eram bem mais fortes que eles, destruiu boa parte, ou grande parte, dos soldados russos. E em 1905 vai acontecer uma outra circunstância semelhante a essa de 1904. Vai acontecer que um sacerdote, um padre, mas uma série de pessoas, de operários, trabalhadores, vão reivindicar ao rei, no parlamento, melhores condições de vida, melhores salários, empregos, alimentação. Então eles vão consultar o rei para receber um auxílio aí e levar essa carta de reivindicação. E o czar, achando que era um manifesto contra o parlamento, pedem que os soldados abrem fogo contra aquele povo, sem consultar, sem esperar saber o que estava acontecendo, que manifestação que era, o que se passava naquela situação. E uma série de pessoas inocentes morreram. E aumentou ainda a insatisfação contra o governo de czar, contra o governo de Nicolau II. Vai acontecer, então, que dentro da Rússia, eles vão dividir o partido que tinha lá, o POSDR, Partido Operário Social Democrático Russo, em dois partidos. Vão dividir aquele POSDR em dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques. E eles agora querem fazer a derrubada do poder, derrubar a monarquia e automaticamente iniciar aí a república, ou derrubar a monarquia, derrubar a forma de governo semelhante àquela que teve aqui no Brasil, lá em 1889, lá na derrubada da monarquia e início de república. Eles querem fazer da mesma forma na Rússia. Então esses dois partidos, os mencheviques, liderados por Martov, e os bolcheviques, liderados por Lenin, eles planejam então a derrubada de poder para melhorar todas as condições na Rússia, principalmente as condições de emprego e as condições de trabalho, de forma de vida, enfim, todas elas. Então os mencheviques em 1917, eles vão lá em fevereiro, e eles vão dizer que isso é a Revolução de Fevereiro, eles vão lá e fazem um golpe contra o Nicolau II e fazem a derrubada do poder. Só que os mencheviques, liderados por Martov, vão eleger um representante, que é Kerensky. Esse cara, ele vai
começar a governar a Rússia num governo chamado governo provisório, de fevereiro até outubro. E ele não consegue alinhar a Rússia, não consegue alinhar aquelas circunstâncias ao qual eles haviam estado reclamando, ou haviam reclamado do Nicolau II. E então Kerensky não consegue alinhar a Rússia da forma como eles haviam planejado dentro da Revolução. E em outubro, estrategicamente, os bolcheviques, liderados por Lenin, eles vão organizar uma série de situações e vão prometer para o povo terra, pão, trabalho, liberdade, paz. E eles vão então estabelecer uma ordem, conseguem uma grande quantidade de operários, de pessoas, para fazer então a derrubada do governo de Kerensky e instaurar na Rússia a República Socialista. Então Lenin toma o poder de Kerensky em outubro, e eles vão dizer que aí é a Revolução de Outubro, e é onde a Revolução Russa acontece em outubro de 1917. Os bolcheviques tomam o poder e vai começar uma série de acontecimentos aí. Primeira coisa, Lenin ele promete paz, terra, liberdade, pão para o povo, trabalho, e ele vai cumprir isso em 1917, 1918. A Rússia estava vivendo uma série de problemas porque estava na guerra. Lenin vai lá e retira a Rússia da guerra e começa a melhorar as condições de vida para as pessoas. Na verdade, quando se inicia um período político diferente, como era a República Socialista implantada por Lenin, vai ter uma série de conturbações quanto a isso, uma série de medidas para conseguir alinhar tudo passo a passo. E Lenin vai sofrer com isso, mas ele vai fazer uma reforma agrária, e essa reforma agrária, pegar as terras improdutivas do governo, pegar as terras que é do governo e destinar aos trabalhadores, e doar para os trabalhadores, para as pessoas, para as famílias. E o nome do Lenin cresce de forma simultânea, de forma em que o nome dele vai se tornar muito popular na Rússia, porque ele melhora as condições de vida das pessoas, começa a trazer fábricas, começa a trazer indústrias para gerar emprego, e o nome do Lenin, então, dispara como aquele que está transformando a Rússia, dentro das limitações dele. É claro que não foi da noite para o dia, foi uma série de acontecimentos. Então essa reforma agrária que ele faz, de doar essas terras para as pessoas, de distribuir as terras para as pessoas, vai fazer com que as pessoas tenham casa, tenham trabalho, tenham paz e vão viver a sua liberdade dentro de uma Rússia que era completamente agrária e que a partir daí já não vai ser mais apenas uma questão agrária. Então Lenin ele muda a forma de pensar. A Revolução de Outubro de 1917, junto com o proletariado, junto com os camponeses, vai mudar a forma de pensar da sociedade russa e automaticamente começa a melhorar as condições de vida das pessoas. Pessoal, não esquecendo que todo o conteúdo tem no nosso livro didático, todo o nosso conteúdo. Então desejo a você bom estudo, não deixe de ler o livro didático, porque aqui nós também nos apoiamos em todas as questões da Revolução Russa. Tudo de bom, até a próxima.